Bem-vindo ao canal Raízes do Mistério. Hoje vamos embarcar em uma jornada que começa nas profundezas da Terra e termina nas alturas mais impressionantes do planeta. Você já olhou para uma montanha e se perguntou como algo tão gigantesco pôde surgir do nada? Pois é, as montanhas que parecem imóveis e eternas são, na verdade, o resultado de forças colossais que moldam a Terra há bilhões de anos. Mas antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem também ama descobrir os mistérios e as maravilhas do nosso planeta. Montanhas são elevações naturais do terreno, muito maiores e mais íngremes do que colinas. Elas não surgem de um dia para o outro, levam milhões de anos para se formar. E por trás de cada uma delas existe uma força gigantesca, a movimentação das placas tectônicas. Imagine o planeta Terra como um grande quebra-cabeça vivo. Sua superfície é formada por enormes blocos de rocha, as placas tectônicas, que flutuam sobre uma camada profunda e quente, chamada manto terrestre. Esse manto é feito de rochas derretidas e viscosas, que se movem lentamente, criando um tipo de corrente circular que empurra as placas por cima. Essas correntes são chamadas de correntes de convecção, e são elas que fazem os continentes se moverem. Esses movimentos parecem lentos, algo em torno de 2 a 10 centímetros por ano, mas ao longo de milhões de anos são capazes de criar cordilheiras inteiras. Quando duas placas se chocam, o impacto é tão intenso que o solo se dobra, se eleva e forma montanhas gigantescas. Foi assim que nasceu o Himalaia, há cerca de 50 milhões de anos, quando a placa da Índia colidiu com a da Eurásia. E essa colisão continua até hoje. O Monte Everest ainda cresce cerca de 4 milímetros por ano. O mesmo fenômeno aconteceu nas cordilheiras dos Andes, que se estendem por quase toda a costa oeste da América do Sul. Ali, a placa de Nazca está sendo empurrada para baixo da placa sul-americana, num processo chamado subducção, onde uma placa mergulha sob a outra. Esse tipo de colisão gera montanhas, mas também vulcões ativos e terremotos, que são comuns em países como Chile e Peru. Mas as montanhas não nascem apenas de colisões diretas. Existem 4 principais tipos de formação montanhosa. As montanhas de dobramento, como o Himalaia e os Andes, se formam quando as rochas são empurradas e dobradas como uma sanfona. As montanhas de falha, como a Sierra Nevada, surgem quando o solo se parte, e uma das partes é empurrada para cima. Já as montanhas vulcânicas são criadas quando o magma escapa do interior da Terra e se acumula até formar enormes cones, como o Monte Fuji, no Japão, ou o Monte Etna, na Itália. E há também as montanhas dômicas, formadas pela pressão do magma que empurra o solo para cima, mas sem chegar a romper a superfície. Um exemplo clássico é o Monte Black Hills, nos Estados Unidos. Agora, o mais impressionante é que as montanhas estão vivas. Sim, de certa forma, elas nascem, crescem e morrem. Enquanto algumas ainda estão se elevando, outras estão sendo lentamente destruídas pela erosão. O vento, a chuva, o gelo e até as mudanças de temperatura quebram e desgastam as rochas com o passar do tempo. Esse processo é lento, mas implacável. As montanhas Apalaches nos Estados Unidos, por exemplo, já foram tão altas quanto o Himalaia, mas hoje são suaves e arredondadas, resultado de centenas de milhões de anos de erosão. Há também montanhas formadas por atividade vulcânica submarina. Quando o magma escapa pelas fendas do fundo do oceano, ele se acumula camada por camada, até formar verdadeiras ilhas. Um exemplo é o Havaí, que surgiu inteiramente de vulcões submarinos. Lá, o Mauna Kea é tecnicamente a montanha mais alta do mundo. Se medirmos desde sua base no fundo do mar até o topo, ele tem mais de 10 mil metros de altura, superando até o Everest. Outro caso curioso são as montanhas em zonas de extensão, onde as placas se afastam. Quando isso acontece, o solo entre elas afunda, criando vales, enquanto as bordas se elevam. É o que ocorre no Vale do Rift, na África Oriental, uma região onde a crosta está literalmente se partindo e, no futuro, poderá formar um novo oceano. Também existem montanhas formadas por impactos meteóricos. Quando um grande asteroide atinge a Terra,
A energia liberada é tão intensa que o solo se deforma e se eleva, criando montes e crateras ao redor. Um exemplo disso é o cráter de Vredefort, na África do Sul, uma das maiores estruturas de impacto conhecidas no planeta, com mais de 2 bilhões de anos. Mas talvez o mais belo das montanhas seja o que elas representam, a memória geológica da Terra. Cada dobra, cada rocha e cada pico contam uma história sobre o passado do planeta. Sobre mares que desapareceram, continentes que colidiram e forças invisíveis que continuam agindo até hoje. E é por isso que os geólogos dizem que uma montanha é como um livro aberto, cheio de páginas escritas em pedra. Da próxima vez que você olhar para uma montanha, lembre-se, ela é o resultado de um processo que começou muito antes de existirem humanos e continuará mesmo depois que nós deixarmos de existir. Enquanto as montanhas se erguem, o vento e a água trabalham para derrubá-las. E desse equilíbrio nasce o mundo que conhecemos. As montanhas podem parecer imóveis, mas elas vivem. Crescem, mudam, e um dia desaparecem. E é justamente essa transformação constante que faz da Terra um planeta tão misterioso quanto belo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o conteúdo com seus amigos. Aqui no Raízes do Mistério, nós exploramos o passado e os segredos do nosso planeta, sempre com curiosidade e respeito pela natureza. Até o próximo mistério.